Olá, boas noites. Sejam bem-vindos, Clara, João, Andréia, Somos Espíritas, deve ser a Natália, Carol Estrebe, Rodrigo, sejam bem-vindos. Eu atrasei, acho que 2 minutos, 3 minutos. Tudo bem, João? Sejam bem-vindos aqui à Semana Jerônimo Mendonça, que se inicia hoje. E tem a ver com o aniversário de Jerônimo Mendonça. Deixa eu fixar o comentário aqui. Vamos ver se eu consigo trabalhar com comentário fixado, né? Natália também entrou no perfil dela. Hoje nós temos um convidado, todos já sabem. Tem umas histórias interessantes para contar pra gente. Vocês estão ouvindo ok? Tá, a imagem também tá ok? A minha internet hoje não tá boa. Aliás, esses dias para trás ela não tá boa. Espero que ela conserve funcionando. Morgana, seja bem-vinda. Somos Espíritas. Carlos está no perfil Somos Espíritas. Eu pensei que ele estivesse no dele mesmo. Bom, pessoal, chegando de enrolar, vamos chamar aqui nosso convidado para a gente começar a mandar aviãozinhos. Eu não sei porque meu aviãozinho sumiu aqui. Mas é isso. Agora eu consegui enviar o convite. É hora que atrapalha tudo aqui, gente. Boa noite, cara. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Deixa eu arrumar aqui, que a câmera estava invertida. A Apareceu um Flora gatinho. aqui, ó, meu gato. É. A Ana chegou aí. Boa noite, Ana. Deixa eu arrumar aqui. Eu acho que tá legal assim, né? Tá. Tá Boa tranquilo. noite a todos. Gratidão, agradeço a você, Marte, ao Aloísio, por essa oportunidade. Gratidão para estar junto com vocês nesse início, né? Dessa semana do nosso aniversariante, né? Que é Jerônimo Mendonça. Então, quero, antes de mais nada, agradecer por esse momento, por essa oportunidade. Muito obrigado, gratidão. Nós aqui agradecemos, né? E ficamos muito felizes com a sua participação, porque a gente sabe que nesse projeto vocês também têm um papel muito importante, né? Nessa divulgação. Que a gente, às vezes o pessoal assim está acostumado, quem está aqui, mas às vezes alguém que vai assistir esse vídeo depois não sabe. A gente divulga esse trabalho de Jerônimo Mendonça não na intenção de colocá-lo como um santo, né? Mas assim, Sim, assim, levar adiante, porque as pessoas precisam conhecer quem foi Jerônimo isso, Mendonça. exatamente. Como a gente sempre fala, não é querer idolatrar a pessoa, nem nada nesse sentido, né? Mas a mensagem, o modelo que ele deixou como exemplo, né? Nosso maior modelo é o Cristo. Mas ele também, o Jerônimo Mendonça, é uma pessoa assim, vamos dizer, mais próxima aqui, que chegou perto de nós e que seguiu bem os passos do mestre, né? Então ele é um exemplo para nossa vida, que a gente pode colocar em prática no nosso dia a dia, né? Sim. E ele mostrou pra gente que é possível, né? A gente acha que não Exato. é, Isso. é sempre possível, basta ter um pouco de força de vontade. E Exatamente. eu gostaria que você falasse, né, da forma como Jerônimo Mendonça entrou na sua vida. Só que, assim, Sim, legal. antes, é interessante o jeito que você conheceu ele. É, e, assim, a gente vê
os livros, né, quando a gente lê qualquer texto que a gente vê dele, tem várias mensagens ali, assim, às vezes subliminares, às vezes bem assim, abertas mesmo, e são mensagens que levam a gente a pensar de um jeito aberto, de um jeito claro, e vindas do Evangelho. Ele tinha um Isso, conhecimento extremo do Evangelho, isso. né? Então, fique à vontade, eu vou seguir o modelo da Bia, Obrigado. a live é sua, Bom, você contar com detalhes como que ele chegou até você, isso. o que ele fez na sua vida, né? Tá certo. Então, antes de mais nada, quero dar uma boa noite aqui pro Leandro, meu grande amigo que entrou aqui, Lê Artes e Bordados. Gratidão por você estar aqui. Eu considero ele como um irmão meu. Eu fico muito feliz dele estar aqui acompanhando essa live conosco. E a todos vocês, né? Uma boa noite. Então, assim, o que eu tenho para falar hoje é uma coisa assim simples, né? Como a gente tinha conversado antes, que a gente ia falar um pouquinho, né? Como a gente conheceu o Jerônimo Mendonça. Infelizmente não conheci pessoalmente, né? Mas assim, como ele entrou na minha vida, né? Como ele me ajudou e ainda continua me ajudando, né? De forma indireta, assim, com o seu exemplo, com suas mensagens, com a sua vida em si. Assim, é algo simples, não vai agregar assim, nossa, coisa fantástica, mas foi muito profundo para minha vida, né? É algo que tocou sempre em meu coração, né? Então eu vou narrar agora, vou procurar ser breve, né, para não se alongar. E foi assim, eu estava trabalhando, né, já estava casado com a minha esposa, Natália, que a maioria conhece, né, somos espíritas. O Matheus estava por volta de 2 anos, o Luquinhas tinha acabado de nascer, e eu estava passando um processo muito difícil na minha vida profissional, né, para variar, né, sempre falo da minha vida profissional, né, mas Bem-vindo ao clube. Flavinha, a Flavinha até brinca, falei lá, vem o Carlos falar da parte profissional nas lives. Mas é assim, é o meu calcanhar de Aquiles, aquilo que me aperta mais no meu dia a dia, assim, na minha vida, é a minha vida profissional, né? E para variar, eu estava passando uma dificuldade bastante grande do meu ponto de vista, né? Tava trabalhando longe, trabalhava do lado de casa, fui transferido, então eu levava mais ou menos, para você ter uma ideia, de carro 1 hora e meia para ir e quase 2 e meia para voltar. Então eu tinha umas 3 horas e meia aí no trânsito. Então eu chegava desanimado, nervoso, sem ânimo para nada na vida, né? Chegava ao ponto da Natália chegar assim e falar: Nossa, você chegar em casa assim com seus filhos pequenos e você não ter alegria nenhuma no rosto, você chega aqui, ó, acabado. Aí eu falava: Ai, amor, tô estressado. Resumindo, chegava o caco, né? Com o pensamento ainda ligado lá no serviço, nervoso. E o que me dava ânimo eram duas coisas, basicamente: é chegar em casa, a minha família e o centro espírita, que sempre foi meu pronto-socorro, né? Eu auxiliava lá de 2 dias da semana e é o que me recarregava minhas baterias. Lá aprendia muito, como ainda aprendo, né? Apesar da pandemia não estar indo agora, mas é o que me recarregava as forças. E chegou um ponto que, para eu aproveitar essas 3 horas aí no trânsito, que eu falei assim, eu tenho que fazer algo diferente aí na minha vida para melhorar esse meu ânimo aí, mudar a minha vida. Então, o que que eu fazia? Eu colocava no celular pelo YouTube, né? Jogava o YouTube, o som no carro, e ouvindo palestras sempre do Divaldo Franco. Mas nesse intervalo aí de ida e volta, dava para assistir aí por dia no mínimo umas 2 palestras. Então na semana eu assistia 12 palestras aí no trânsito. E aprendia muito com o Divaldo, sou um grande fã dele, da mensagem dele. Me dava umas forças, muitas forças por sinal, só que me faltava algo, assim, eu via algo que tocasse meu coração. Só que me sustentava, né? Isso durante o dia era o que me dá, durante o decorrer aí dos dias, era o que me dava força, junto com aqueles dois itens que eu falei, né? Só que chegou uma certa época aí, e ó, eu tô falando isso não foi de semana, já foi anos, e eu assim nessa vida. Uns 2 anos, para ser mais exato. Aí aconteceu o quê? Que eu já tinha escutado uma maior parte das palestras do Divaldo, eu já não tinha mais o que ficar procurando na internet, porque eu já tinha escutado a maioria. Aí eu falei, então o que eu vou fazer? Vou procurar do Chico Xavier, né? Só que o Chico, pelo menos eu não encontrei muito acervo assim no YouTube de palestras, encontrei uma ou outra. Aí eu comecei a escutar do Chico também, eram mensagens curtas, isso foi melhorando minha vida também aos pouquinhos, né? Só que ainda faltava algo.
Aí chegou a um ponto, eu não me recordo que dia que era da semana, que eu já tava assim, falei, ai meu Deus, que situação, eu preciso sair do serviço, eu não aguento mais lá. Só que eu chegava em casa, a Natália, o Luquinhas acabou de nascer, então ela não estava trabalhando. O Matheus com 2 anos, eu não podia me dar, entre aspas, o luxo de sair do emprego, né? Aí eu falei assim, o João Carlos tá falando assim, que eu fiz litro de limonada todos os dias, exatamente, espremendo os limões aí. Aí no trânsito, que eu não andava, né? Ficava parado assim, eu fiz uma prece mesmo assim, de desespero. Eu falei, meu Deus do céu, me dá uma luz aí que eu não tô encontrando luz no final do túnel. E de repente acabou a palestra lá do Chico. Aí acabou, eu fiz algo que não recomendo fazer, que eu deixava o celular no banco virado, né? Pra não ter nem curiosidade de ficar vendo a imagem, só o som mesmo. Aí apareceu, quando acaba o vídeo, mostra no YouTube um próximo. E apareceu a foto do Chico, abre aspas aí, em preto e branco. Aí eu olhei assim e falei, nossa, mas esse Chico Xavier tá tão diferente que esse óculos. Aí eu olhei assim, alegria de viver. Falei, nossa, que palestra é essa do Chico? Aí eu dei um play lá e vi que a voz não era do Chico. Falei, quem é esse homem? Aí eu vi lá no título, Jerônimo Mendonça. Falei, nossa. Aí comecei a escutar. Só que aquilo foi entrando na minha mente, na minha alma, de tão forma, assim, tão leve, que começou a dar tudo um sentido, um ânimo novo na minha vida. Como eu falei, pequenos exemplos, né, que Jerônimo fez grandes mudanças na minha vida, e ainda continua fazendo, né. Aí eu falei, meu Deus, quem é esse homem? E fiquei escutando. Eu sei que, assim, às 2 horas e meia no trânsito eu nem vi. Tal ponto que eu cheguei em casa, a Natália ficou preocupada porque eu fiquei dentro do carro, porque a palestra não tinha terminado e eu fiquei terminando pra de vez escutar. Aí a Natália falou assim, amor, o que que tá acontecendo? Eu falei, não, amor, calma que é coisa boa. Aí eu entrei em casa toda animada, ela falou, o que que foi? Eu falei, amor, escutei a palestra que eu tava esperando da minha vida. Ela, o que que foi? Eu falei, um homem chamado Jerônimo Mendonça falou assim, é o que eu tava precisando mesmo, a alegria de viver, a palestra intitulada. Falou, nossa, Jerônimo Mendonça. Eu falei, você já ouviu? Ela falou, não. Eu falei, caramba, que coisa. Aí a gente foi, colocou as crianças para dormir, já era mais de meia-noite, tinha que sair de casa às 5. Fui pro computador, falei, vou pesquisar quem é esse homem aí. Que eu via, que eu achava interessante na palestra, que ele não se mexia assim, mas porque, como eu falei, eu não ficava vendo a palestra só ouvindo, eu via que ele fazia movimentos assim, né? Quando ele queria fazer uma piada, alguma anedota, ele dava uma ressalta com a sobrancelha, assim. Aí eu achava isso o máximo, assim. Aí eu fui olhar que tava numa cama, acamado, paralítico, né? Cego, falei, não acredito. E eu aqui reclamando do meu emprego, e esse homem aí eu já vi que já tinha desencarnado, vi tudo. Fiquei pesquisando aí a madrugada fora pra conhecer a vida dele. Fiquei mais encantado aí, né? Aí eu falei, meu, tem que acordar pra vida. Por mais que a gente sabe, né? Que a gente tem que acordar pra vida, que as pessoas nem falam, meu, você tá no emprego bom, entre aspas, tá ganhando bem, tá reclamando, mas eu não estava feliz, isso que era a verdade. E eu olhei o exemplo dele, falei, meu, esse homem com, entre aspas, tão pouco recurso físico e fez tanto para com todos, né? Que moral, né? A Natália até falando como eu cheguei empolgado, que eu só ficava falando nisso, só gerando nossa. Domingo a gente almoçava na minha mãe, aí já foi o papo do mãe, na semana eu vi a minha mãe, quem é? Aí fui contando pra minha mãe e pro meu pai de como ele estava me ajudando com aquela palestra, fiquei encantado. Só que assim, né, espírito, né, tão evoluído que eu sou, né, a gente vai deixando as coisas de lado, né, vai levando, vai deixando a vida, entre aspas, me levar, né, e fui entrando de novo naquela onda de pessimismo, de, ai, preciso. A Natália falava que eu falava o dia inteiro. E falava mesmo. Aí, assim, eu pesquisava para comprar um livro dele e eu não sei por que eu não comprava. Não dá para entender. Aí eu falei assim, vou comprar um livro dele, que eu preciso de ler uma obra dele. E não comprava. Aí passou alguns tempos, né? O que que eu ganhei com isso, né? A gente sempre coloca no chefe, no amigo do trabalho. Na realidade, na nossa vida, os problemas que a gente traz para a nossa vida são fruto das nossas atitudes, né? Das ações que a gente toma no nosso dia a dia. Aí o que que eu ganhei com isso? Eu ganhei uma gastrite, né? Uma gastrite nervosa aí. Eu comecei a reparar assim que um dia que eu passava mais um nervoso no serviço, eu chegava em casa mal, não conseguia nem me alimentar. E minha mãe tinha ganhado aí de surpresa uma herpes zoster. Atingiu a região do olho dela, subiu até a região da face aqui, né, da cabeça. E assim,
Não, ô, João, agora eu tenho livros dele, fica tranquilo, mas eu posso comprar com a Kátia assim. Então, aí o que acontece? Minha mãe ficou ruim, a gente levou ela para tudo que é especialista e ela tinha uma coceira incessante, né? E uma trabalhadora do centro recomendou, ela falou assim, ô Carlos, tem lá em Franca um médico chamado João Berbel. Ele tem o IMA, que é Instituto Medicina do Além. Lá eles fazem cirurgia espiritual. Aí eu falei, caramba, cirurgia espiritual? Falou, não, mas lá é um trabalho sério. Você não quer levar sua mãe? E era em Franca, longe pra caramba aqui de casa, né? Aí eu falei assim, era pertinho de Sacramento, onde Eurípides Barçanufo vivia, né? Tanto que eu cheguei lá, vi a placa de Sacramento e falei, nossa, eu tô a uma hora aqui, meia hora de chegar em Sacramento. Aí eu falei, vou. Aí eu fui com a minha mãe, vou resumir aqui, mas que tinha toda uma preparação. O trabalho lá é super sério, a medicação que você toma é tudo fitoterápico, não é cobrado nada, não faz incisão, a cirurgia é só pelo toque mentalmente, né? Coloca só um esparadrapo, até tem duas histórias legais aí de que aconteceu lá, mas acho que não vai dar tempo para falar agora. Eu falo em Nossa, outra fica à vontade. oportunidade. Mas aí, resumindo, a gente foi até Franca. A gente foi até Franca, fiquei encantado lá com o processo da cirurgia, que assim, eu fui levar minha mãe já falou, você já tá aqui, né? Faz a sua também. É lógico que teve toda uma preparação, na semana tive que abster de carne, não podia comer carne e tudo mais, né? E tomar os fitoterápicos lá, que eram os remédios fitoterápicos, tudo de forma gratuita. Mas resumindo, aí chegou lá, a gente fez a cirurgia e lá eles não têm verba nenhuma do governo, é tudo pelo médico lá, João Berbel. Ele incorpora um espírito de um médico que ajudou lá a desenvolver Franca, também foi um grande político, que é Dr. Alonso, Ismael Alonso e Alonso. Então ele faz essa cirurgia. E a forma dele ele conseguir manter esse instituto e fazer esses medicamentos, todo esse processo de forma gratuita, era através da venda dos livros de psicofonia, no qual ele atuava. Eu vou chegar no Jerônimo aí também, calma só, mas vai ter nexo. Aí eu falei assim, nossa, então, mãe, eu vou comprar livro, minha mãe, não, porque a gente tem que ajudar essa casa. Aí a gente foi, comprei bastante livros lá, fiz uma pilinha, assim, minha mãe ficou até assustada. Eu falei, não, vou ajudar porque eles merecem todo esse trabalho de caridade. Só que eu senti mais uma vez que alguma coisa estava me puxando, que faltava alguma coisa. Eu senti a mesma sensação de quando eu ouvi a palestra do Jerônimo. E do nada me veio o Jerônimo, assim, meio que na cabeça, assim. Olha que coisa doida, né? Aí, assim, eu falei, mãe, eu preciso comprar um livro aqui que é o que vai mudar minha vida, assim, para melhor ainda. Minha mãe, ixi, tá doido, né? Ferrou. Só que eu já estava com uma pilha de livros e lá também tinha livro do Chico, de Valdo, porque também é aberta a casa para outras obras. Aí eu falei assim, tinha, pensa, enorme assim, um galpão, mais de 3.000 livros. Aí eu cheguei e fiz uma prece para a espiritualidade, né, para o meu mentor e falei assim, me mostra um livro que vai me auxiliar na minha vida profissional, com isso na minha vida, né, pessoal, que vai agregar uma mudança na minha vida que eu estou precisando novamente. Eu fiz assim uma prece tão emotiva que cheguei até a verter lágrimas assim e fechei o olho de forma natural. Aí eu pedi assim para que a espiritualidade me mostrasse esse livro, né, diante de tantos daquele. E quando eu abri o olho, por incrível que pareça, o livro que estava na minha frente, assim, num cantinho, assim, vamos entre aspas, perdido, era um livro da foto do Jerônimo Mendonça chamado O Gigante Deitado. Aí eu até me emociono, assim, porque. Ai, cara, é fogo, porque. Deixa eu beber uma água aqui. Isso. É muito marcante, né? É muito marcante, Muito visível. porque eu tinha sentido aquela energia e assim a gente vê a resposta, né? Na Uhum, hora, na assim, hora. que você vê que você não tá sozinho diante das dificuldades, né? Aí eu olhei assim e falei, não acredito, meu, esse homem tá me perseguindo, meu. Que em Franca, meu. Aí eu, na hora, peguei o livro assim, minha mãe, olha, é daquele moço. Falei, daquele, mãe. Que eu tô aqui, não sei porque eu ainda não comprei esses livros aqui dele. Aí tinha só aquele único exemplar. Aí eu já voltei, a gente lá no hotel, porque eu ia embora no outro dia, e eu li o livro assim, ó, de forma gigante, assim, rápida, muito rápida. E aquilo, nossa, mudou minha forma de pensar. Aquilo é o que estava faltando para minha vida, assim, complementou, né, o que eu tive de experiência com o Jerônimo lá atrás, né? E me deu um up na minha vida.
Aí eu vi como o Jerônimo ainda nos deixa esse legado e pode nos ajudar no nosso dia a dia. Aí o que aconteceu? Aconteceu outro fato marcante. Eu terminei de ler o livro e minha mãe sempre pega meus livros, assim como a Natália, eles pegam para ler. E eu deixei para minha mãe. E meu pai é uma pessoa muito simples. Meu pai, eu posso dizer assim, com todo respeito, que eu não vi meu pai na minha adolescência, na minha infância, até agora, meu pai ter lido um livro, nem da doutrina espírita, um livro em si. Porque meu pai, naquela simplicidade dele, um homem super trabalhador, um espírito que, assim, todos aqui de casa, de todos que são próximos, a gente sabe que é um espírito diferente em relação a gente. Encarnado é a pessoa que, assim, que eu vejo numa elevação espiritual maior, assim, próximo da gente, né? Aí eu liguei para minha mãe, que eu sempre tenho esse costume de ligar à noite para conversar com eles, né? Aí falei assim, mãe, e o pai? Meu pai, a única coisa que meu pai lê é jornal. Ele pega, é a mania dele todo dia de manhã e a parte esportiva. Falei, tá vendo algum jogo aí que ele é fanático por futebol? Aí minha mãe falou assim, não, você não vai acreditar. Seu pai tá lendo o livro do Jerônimo Mendonça. E o gigante deitado não é tão fininho. Eu falei, não, mãe, isso daí é piada. Ele tá lendo, minha mãe, acredite, ele tá lendo. Aí eu fiquei encantado, falei, meu Deus, até olha o que o Jerônimo faz, meu pai lendo um livro dele. Aí o que aconteceu? Foi sucedendo os dias e toda vez eu ligava à tarde, mãe, aí, o que vocês estão fazendo? Ah, eu tô aqui vendo TV e seu pai tá lá na cama lendo o livro do Jerônimo. Eu falei, não, não é brincadeira, é isso. Tanto que eu fui lá. Falei, pai, você tá lendo o livro do Jerônimo? Meu pai. Aí toda vez meu pai só falava assim, quando eu tocava nesse assunto. Ele falava assim, meu, que homem, que vida, que exemplo. As três coisas que ele falava. E eu fiquei assim encantado. Eu vi a força no qual o exemplo do Jerônimo fez, até brincando assim, fez até meu pai ler o livro dele e meu pai amou. Meu pai só ficou tipo igual eu, assim, ficava só falando também, assim, não tanto como eu, mas dando exemplos também do que ele gostou lá das leituras, das histórias. Aí o que aconteceu? Foi passando o tempo, eu já estava melhor profissionalmente no mesmo emprego, já mudou o prisma da minha vida, já estava em pé. Veio a pandemia. Veio a pandemia e assim, algo curioso. Eu tava lá na chácara e na hora de dormir, eu fiz uma prece, assim, eu tava no interior, né? Na chácara dos meus pais, tava só eu, a Natália e meus filhos, porque tava em pandemia e a gente ficou isolado. Até o Leandro tá falando que o tio, ele chama meu pai de tio, é evoluído acima da média. Realmente, meu pai é uma figura linda. Aí o que aconteceu? Eu fui dormir e pedi de novo, né? Falei assim, ah, queria dormir aqui ouvindo uma palestra edificante. E cliquei no YouTube. O que que me aparece? Jerônimo Mendonça, Alegria de Viver, novamente. Aí eu dormi e me deu uma energia magnífica, assim, nossa, foi maravilhoso. Aí passou uns 2, 3 dias, a Natália tinha criado o perfil Somos Espíritas, né? Só que eu sempre com o pé atrás, né? Como eu falei, né? Espírito tão evoluído, né? Aí eu, não, Natália, vai, mas tipo assim, vai você lá e eu aqui, né? Ela, deixa eu colocar seu nome. Falei, não, isso é seu, eu te ajudo, eu faço post, mas é um trabalho pra você, coisa e tal, né? Aí ela falou assim, ó, vai, eu criei o perfil aqui, conheci uma moça, amiga espírita, que era a Fravinha. E ela me passou um link aqui de outra página aqui que chama. Ela não falou, falou assim, Reflexões a Luísa. Aí me mostrou a foto lá do perfil da Luísa. Falei, nossa, que bacana. E hoje vai começar uma live. Aí eu falei, sério? Ele vai fazer um estudo. Aí eu falei, do que ele vai falar? Mas não estava nem tão interessado assim. Aí ela falou: ah, ele vai falar, você nem queira saber, né? Jerônimo Mendonça. Falei, meu Deus do céu, o homem tá me perseguindo até aqui no interior. Falei, então vamos assistir, eu vou ter que assistir. Aí eu comecei, graças ao Jerônimo Mendonça, conhecer todos vocês e começar a ver com outros olhos a paginazinha da minha esposa, que era o Somos Espíritas, né? A página dela. Comecei mais ficar assim, mais ativo, vamos se dizer. Mas não tanto ainda. Aí, para minha surpresa, do nada, o Aloysio veio e me fez um convite. Eu não tinha falado, nunca falei em público, em palestra espírita nem nada, e quanto menos numa live. E o Aloysio fez assim: o Carlos, mandou um WhatsApp para mim, eu queria que você fizesse uma live comigo. Aí eu falei, Aloysio, não dá, é 10 horas, não tem como, né? Fugindo, né?
trabalho, coisa e tal, tenho centro. Ele falou, não tem problema, a gente, tanto que na época, acho que vocês vão se recordar, ele falou, a gente vai fazer uma live especial, vai ser num sábado ou num domingo, acho que foi um domingo. Vai ser sua primeira live e é sobre quem? Eu falei, quem? Jerônimo Mendonça. Vou escolher lá um aleatório, né? E você vai falar sobre ele. Aí eu falei, meu Deus do céu, o homem, Jerônimo Mendonça tá me chamando, entre aspas, né? Quem sou eu para Jerônimo Mendonça tá assim, né? Mas assim, acho que o amor dele, né? Que como Jesus fala, né? Eu vim para os doentes, não para os sãos, né? Então acho que Jerônimo também veio para mim, assim como vem para cada um que está precisando, né? De uma saúde espiritual, melhorar a sua saúde espiritual, sua moral. E isso a Clara está falando que o Jerônimo nos uniu, e com certeza. Isso. Acho que a maioria de nós, que se a gente está aqui hoje, a gente está por causa dele, né? Uma grande parte, pelo menos por mim, eu posso falar que é 100%, que hoje eu estou no Somos Espíritas por causa disso. Aí sucedeu a live, aí o Luiz me ligou para falar, e aí, o que você achou? Eu falei, ai, Luiz, obrigado, você me deu um apoio aí. Ele, então, assume o Somos Espíritas aí com a Natália. Aí eu falei, não, não, não dá, não dá. Aí eu desliguei o telefone, aí me veio um negócio assim, entendeu? Primeiro que eu falei, se é para falar do Jerônimo, eu tenho obrigação, tenho dever de falar, porque esse homem já me ajudou tanto, e mesmo eu não tenho conhecimento para falar tanto da doutrina, mas eu vou tentar falar de forma simples o que eu sinto. E eu vou. Aí eu desliguei o telefone, me deu uma energia, tipo aquela mesma energia lá do passado, como se eu sentisse meio que a presença dele, assim, né? Aí eu chamei a Natália ficava só assim, posso colocar seu nominho lá no perfil? Que a Natália coloca, somos espírito administrado por Natália. Aí eu pensei duas vezes, falei, coloca. E ali eu entrei no Somos Espírita. E tô aqui com vocês hoje, compartilhando essa simples história. Então, é isso. É uma simples história que, mas é de grande importância, já valia para mim. Queria compartilhar isso com vocês. Assim, a importância que é e a mudança que Jerônimo fez e ainda faz na minha vida. Então, essas singelas palavras que eu estou querendo trazer aqui eram para deixar de exemplo para vocês, para que a gente não desista, que vai vir percalços na nossa vida, para a gente saber que a gente não está sozinho, que Jerônimo, quem teve mais percalços que Jerônimo na vida? Eu não conheço assim uma pessoa próxima a mim que teve tantas dificuldades e fez tanto com tão pouco, como eu falei lá no início, né? Como ele agregou, construiu creches, fez obras, fez até discos, ele fez dois ou três, se eu não me engano, e deixou um legado aí de exemplo para todos nós, para que a gente não desista, que a gente utilize as ferramentas que a gente tem a nosso favor, que sempre é possível. O que ele tinha? Ele tinha a voz apenas, mas através daquela voz existia um espírito ali, um espírito de escola, um espírito de luz, que longe de mim, que não estou nem nos pés dele, mas que sim, é possível a gente fazer com que a gente tem e propagar a mensagem do Cristo, que é o amor, é a caridade. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês aí nessa live de abertura aí da Semana do Jerônimo. Quando você e o Aloysio me fez o convite, eu falei, caramba, meu, esse homem de novo me chamando aí para falar dele. Aí eu falei assim, não tem como falar não, né? Eu sempre falo aqui com a Natália, né? Tratando de Jerônimo Mendonça e da doutrina espírita, sempre tem que estar em disposição. Então, praticamente é isso, Marte. Não sei se deu para agregar algo aí, mas foi de coração. Com certeza deu para agregar. Eu lembro quando você fez a primeira live com o Loísio, eu ainda comentei assim, tem certeza que é a primeira live? Jura que é a primeira? Natália Nunca já tinha falou. feito, nunca tinha falado em público, assim, a respeito da doutrina, na casa mesmo que eu frequento, nunca tinha. Mas eu acho que foi o amor que nos uniu a todos e que se eu falei alguma coisa legal lá naquela época, né? É porque eu estava bem intuído, talvez até, não sei, para falar os espíritos que estão lá junto dele, né? O João tá falando que tem uma semelhança com a história da Casa da Sopa. Sim, eu vi Sim. essa história também. Que, e aí, vai fazer a Casa da Sopa? E ele sempre enrolando, entre aspas, né? Comigo eu não fiz nada ainda, mas pelo menos fez algo por dentro de mim, né? Por mais que eu também fugia, assim, é outra coisa, né? O que é para ser nosso é nosso, e não tem como a gente querer fugir. A gente pode tentar desviar a rota, mas vai vir até nós. O que é para ser nosso vai ser. E se é algo que talvez a gente pense quando vem naquele primeiro instante que não é tão bom,
depois quando passar que não é algo que não é tão bom, a gente vai ver que sim, era bom, que era o que estava precisando para uma mudança. Você vê o exemplo meu aí que eu falei do emprego. Tudo aquele percalço que é através das minhas próprias atitudes e escolhas que me gerou dor, no final me trouxe algo muito melhor e muito engrandecedor para minha alma. Então a gente olhar por um outro lado também, que quando as dificuldades virem, a gente não ficar só presa nos pontos negativos, é saber que aquilo vai suceder algo bom. Que como o Chico falava, tudo passa, só o amor fica. E o amor que vai prevalecer em cima da dor. Dor e amor até rima, mas o amor é mais forte. A dor às vezes é necessária para que a gente possa sentir o amor do Pai que está dentro de nós, o amor do Pai que está no próximo, no nosso semelhante, naquele irmão que a gente estende a mão, aquela pessoa que está aqui e às vezes a gente não precisa de falar nada, ela só quer falar e você ser um ouvinte. Então é isso, para que a gente possa prestar atenção nessas atitudes do nosso dia a dia, que a gente também com pouco, eu digo pouco, questão da minha evolução espiritual, a gente pode auxiliar em muito, né? Assim como Jerônimo me auxiliou, pode auxiliar cada um de nós, né? O Aloysio entrou agora, boa noite. Ô Aloysio, eu nem sei que oração aí, mas eu acho que se bobear eu contei minha história muito rápida aí. Contou-se, a nossa ponte, né, o Aloysio, ele que vai Sim, unindo é todo uma mundo aqui. ligação, né? Então eu também quero agradecer muito ao Luiz se eu estou aqui podendo falar essas singelas palavras com vocês aqui diante dessa câmerazinha de celular. Foi graças a, acho que Jerônimo não, né? Deixa eu corrigir aqui. Acho que falange de espírito junto a ele lá, acho que ficava cutucando, ó, esse espírito aí trevoso aí precisa de evoluir. Cola nele lá para ver se ele ajuda a mulher dele lá que tá tentando fazer algo legal lá com os somos espíritas e o Aloysio ficava no meu ouvido. Parecia, com todo respeito, hein, Aloysio? O burrinho do Shrek lá. E aí, Carlos, vamos fazer nossa live? E a live? Aí eu sempre, né, Luiz, na gente, aí trabalho, tanto como eu falei, ele falou, não, a gente arruma uma data aí para você trabalhar. Então agradeço a Luísa aí todo o carinho aí por ter me incentivado aqui. Tá aqui hoje, inclusive, né, podendo falar dessa pequena experiência aí da minha vida. Isso. Inclusive, né, boa noite para todo mundo que chegou nesse tempo aí, enquanto a gente estava aqui conversando, não deu para cumprimentar. Mas, assim, a gente falando aqui do Luísio, eu também conheci o Jerônimo através do Isso, Luísio. Não conhecia sim. antes, né? É, Assim, ele veio... O Luiz é um verdadeiro pescador de almas, né? Porque ele vem ali, a gente não estava acostumado a fazer live nem palestra, ele vem ali, parece que ele identifica essa pessoa aqui tem essa aqui tem uma quedinha, então vou chamar. E é, assim, né, chama e apresenta, você já tinha conhecido, né? Eu é fiquei isso. conhecendo com ele, com o projeto dele, Sim, né? E o Jerônimo, ele vem assim, além de tudo isso que você falou, que eu estou me sentindo aqui numa palestra, né? Você está falando tão, está trazendo tanta reflexão interessante. Ele, além hoje, quando a gente pega um livro dele, quando a gente pega uma mensagem dele, um vídeo, né, aquela voz forte que ele tinha, ele ainda nos ajuda muito, sim, nos né? ajuda. Ele ainda está assim muito presente na nossa vida. E a Sim, gente, eu acho que o que aconteceu contigo assim também, parece que a gente, quando conhece ele, a gente se sente, não é obrigação, mas a gente sente uma força interna, a gente tem que falar dele, a gente tem que fazer as pessoas conhecerem ele, né, tem que sim, falar das reflexões dele, porque assim como ajudou a gente, né, vai ajudar outras pessoas. sim, com certeza. Eu sempre, só complementando, Marte, você é breve agora, assim, quando eu entrei na doutrina espírita, né, 11 anos, vamos se dizer assim, 11, 12 anos por aí que eu me tornei espírita, e minha base era toda católica, praticante, só que assim, com todo o respeito à religião, na minha outra religião que eu tinha, mas o espiritismo fez com que eu conhecesse o Cristo. Não, o catolicismo me mostrou o Cristo, mas não aquele Cristo que eu esperava assim no meu espírito. E eu sempre uso isso para assim no momento de dificuldade, que quem conheceu o Cristo jamais vai ser o mesmo, Uhum. porque o Cristo deixa um legado na nossa vida. Então, quando vem as dificuldades para mim, eu penso assim, vai dar tudo certo, porque eu não estou sozinho, eu estou com o Cristo. E o Jerônimo, para minha vida, é uma ponte que liga ao Cristo.
Porque também quem conhece o Jerônimo, quem conheceu, quem conhece sua obra, sua história, nunca mais é o mesmo. Porque se você vê o que ele fez, ele muda as nossas vidas. Ele é um exemplo que continua vivo para todos nós. E assim como Cristo, ele mudou a minha vida. E então eu procuro seguir assim, se Cristo está muito longe, vamos seguir aqui Chico. Lógico que Cristo é um modelo e guia, mas a gente tem espíritos aqui como o Chico, o próprio Jerônimo, que nos deixa mais próximo do Cristo ainda, porque ele nos mostra através da vivência deles, que foram espíritos que estão aqui foram encarnados na nossa época, que é possível sim seguir o que o mestre falou. Porque às vezes fica tão, a minha visão católica que eu tinha, eu via os preceitos de Jesus, eu via algo bonito, lindo, que me tocava até um certo ponto, mas que estava muito distante. Via a história de Paulo, de Pedro, que eu sou fã dos apóstolos, mas tinha vou falar santos, né, porque é a forma no qual a gente entendia na época, os santos da Igreja Católica, até assim mais próximo, mas assim, o Jerônimo, o Chico, o Divaldo são pessoas que mostram que na nossa vida, nesse momento agora, é possível fazer aquilo que o Cristo nos deixou como legado, que é amar, é o amor, amar ao próximo. Então é isso. Só É cumprimentar. verdade. Mas é isso mesmo, eles vêm nos mostrar isso. E até o João Castro dizendo aqui, ó, toda vez que ele vai falar algo na casa espírita, né, o Jerônimo entra, né, na fala dele. E é verdade, quando a gente vai fazer uma preparação, pelo menos eu peço para ele estar presente, se ele não puder, para ele Sim, mandar algum representante. Aí, sim, eu e pedi. ele foi. Oi? Hoje eu também pedi, eu sempre peço. Você vê como E ele ele marca a vem. nossa vida, né? E aí, como a gente falou lá no início, se hoje aqui tá essas 16 pessoas, a gente tá aqui juntos nessa noite, mais de 22 horas, o motivo não é o Carlos aqui feião, a Martiele lá, e sim é o próprio Jerônimo, entendeu? É ele que nos uniu através do perfil do Aloysio, que também foi tocado pela história, pela vida do Jerônimo, que o Aloysio ainda foi mais próximo do que a gente não conseguiu em vida conhecer o Jerônimo, e se a gente está aqui hoje falando, também foi graças ao Jerônimo, né? De forma assim, vamos dizer, indireta, estamos aqui, né? Sim. Ele que une a gente, É, como disse a Clara. isso Né? mesmo. E eu até queria comentar aqui um fato que aconteceu dia 14 agora de outubro. Foi, Ah, não sei se cheguei a comentar isso com alguém, não lembro. Eu fui convidada para participar de um programa na rádio de Barbacena, cidade vizinha aqui, que é pelo YouTube e vários canais. Eu fui algumas semanas antes. Então a gente fez a preparação, né? Preparamos ali o que ia ser falado, e o rapaz que fez a mediação, ele faz algumas perguntas. E quando eu tomei nota das perguntas, eu vi que, não por coincidência, mas estava assim do mesmo jeito que a mesma coisa que eu escrevi antes dele me passar as perguntas. Então eu pensei assim, nossa, vai ficar muito, assim, vai dar duplicidade aí, né? Eu vou falar uma coisa, ele vai vir falar a mesma coisa. Na hora de fazer, eu estava preparando para fazer a participação, mudou toda a rota da história. E adivinha quem chegou? Jerônimo Mendonça. Tipo assim, nos 45 do segundo tempo, ele veio aquela inspiração, e eu falei o caso dele, né, o exemplo isso. dele, e saiu diferente do que eu tinha planejado. Então, assim, Sim, ele vem ajudar a gente, quando a gente também se propõe, né, a estar em sintonia ali. sim, com E, certeza. É só a gente pedir, é como eu falei, a gente saber que a gente não está sozinho nessa jornada. Que se o momento é de dor, é saber que vai passar e que se não tem um amigo, alguém próximo encarnado que pode só estender a mão, vai ter um livro amigo que vai nos auxiliar. E principalmente saber que a gente tem uma greba de espíritos à nossa volta ao nosso favor, que a gente não pode ver. Mas se a gente começar a sentir com o coração, sintonizar, fechar os olhos, a gente vai conseguir sentir a presença amiga desses amigos junto a nós. E isso vai trazer força para o nosso dia a dia, para a gente continuar firme na nossa jornada, né? E é isso, né? Até você falou, aí você falou disso aí. Eu lembrei quando eu fui fazer a live do Aloysio, eu até tava meio assim, um dia à noite, aí eu falei assim, vou pegar uma frase motivacional. Aí eu joguei assim no Google, frases espíritas motivacionais. Aí eu até brinquei com a Luísa, eu acho que ele não vai lembrar. Depois nos bastidores lá da live, eu falei com ele.
Aí quando eu dei enter lá no Google, aí eu li a mensagem linda, assim, eu não vou me recordar, era 3 frases de quem que era? Jerônimo Uhum. Mendonça. Aí eu falei, meu Deus do céu, não tem nem o que falar, tem que seguir em frente aí, porque não estamos sozinhos, né? É, E é exatamente. isso, Marte. O que eu tinha para falar é isso, mas se você quiser tocando alguns pontos, a gente vai conversando aí. Certo. O Luiz parece que entrou aqui e sumiu, né? Ele não deu as É caras de isso novo. eu tô achando até estranho, ele deve estar com algum problema aí, que o Aloysio é bem É. participativo. Não, ele tá aqui. Quer dizer, tá aparecendo aqui, né? Não sei. Deve ter alguma coisa lá que ele não deve estar conseguindo Que comentar. ele sempre comenta alguma coisa assim, algo Hum. interessante. De qualquer forma é isso, não era pesquisa, mas era um chat. É o João Carlos falando, brincando aqui, que era um chat direto aí. Mas foi muito engraçado essas coincidências, né? Como a gente fala aqui em casa, que coincidência não existe, né? Não tem Uhum. nada ao acaso, né? É tudo fruto da causa e efeito, né? O que a gente está plantando aqui, as coisas vão vir de forma natural junto à nossa vida, no nosso dia a dia, né? E a gente saber que vai dar certo, como eu falei, e jamais desistir. Por mais que eu tava falando que a meu processo lá na minha vida tava difícil, não tava legal, mas assim, eu me apegava a algo, apegava a família, apegava ao trabalho no centro, e assim também, para as pessoas que se estão passando por um momento que está difícil a sua caminhada, a sua jornada, que elas se apeguem a algo. Algo que, por mais que às vezes ela não vê que vai ter sentido agora, mas que elas tenham um motivo para qual viver. Por mais que às vezes vai ser insignificante. Nem que for uma tarefa de todo dia ter que levar uma marmita para o morador de rua da esquina. Mas que ela se apega àquele objetivo dela continuar viva. Porque a gente sabe, como espírita, que a vida não cessa. E que se a gente cessar a nossa própria vida, a gente só vai conseguir agregar mais problemas ainda, que os problemas vão continuar e vão ampliar de forma ainda conceitual. Para que a gente não desista, persista e seja forte, porque tudo vai passar. Ah, minha mãe tá falando aqui, a minha mãe entrou, meu celular está sem som. Ah, minha mãe tá aí, Dirce Carlos. Não faz mal, mas depois a Uhum. gente vê. Depois arruma um jeitinho de ver o vídeo. É isso mesmo. Mas E pode falar. pode falar, Marte. Fala Eu sim. vou citar aqui, a live é minha, o Luiz está entrando no outro Aí ele perfil. chegou. Eu falei aqui que eu vou falar rápido aqui, porque também a gente tem tempo, né? Que eu falei se ia dar tempo, né? De falar o que aconteceu comigo lá em Franca, que foi engraçado. Uhum. Eu cheguei um dia antes, né? Só para finalizar aqui, né? O bate-papo. Eu cheguei um dia antes com a minha mãe, com essa senhora que até levou a gente até essa casa, e a cirurgia ia acontecer no sábado pela manhã, então eu já cheguei na sexta na parte da tarde, saí de madrugada dirigindo e eu falei, vamos lá conhecer a casa antes, e eu vi a placa dos trabalhos. Aí sexta-feira às 19 horas, falei, mãe, que honra, a gente vai conseguir ver uma palestra aqui na casa, no Centro Espírita do Dr. Alonso. Aí a gente combinou com a senhora, falei, vamos 19 horas lá. E eu cheguei lá, achei meio estranho, porque é enorme a casa. E tinha poucas pessoas lá. Aí eu já fiquei meio assim, né? Falei, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Aí eu entrei, tinha umas 20, 25, máximo 30 pessoas. Aí o mediador da palestra abriu o evangelho e aí eu vi que essas pessoas, a maioria, metade sentou na mesa ao redor dele. E ele fez o evangelho, fez uma pequena reflexão e falou assim: agora vamos começar os trabalhos. Eu falei: trabalho, meu, o que está acontecendo? Aí que eu vi lá na lousa, o tema de toda sexta-feira era trabalho de desobsessão. Então era para os trabalhadores da casa, entendeu? Era para os trabalhadores da casa e essa casa é uma casa antiga. Essas coisas só acontecem comigo, né? Então a população também era aberta, porque antigamente o pessoal fazia assim a doutrinação, dialogava com os espíritos lá, lá em público mesmo. A pessoa incorporava ali na palestra, a palestra acontecendo e a pessoa lá.
e doutrinava, né, dialogava com o médium junto ao espírito. E lá trabalha assim também. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo aqui? E aí o que aconteceu? É, começou várias incorporações e o dirigente do trabalho viu essa senhora e minha mãe e foi até a senhora e falou: vocês são espíritos? Aí contamos lá, a senhora contou o que estava acontecendo e falou: não, a gente está precisando de trabalhador, vem. Aí lá eu vou trabalhar na psicografia. Aí ela psicografou uma mensagem e teve um certo momento que esse senhor não parava de olhar para mim. Falei: meu Deus do céu, o que esse homem está querendo que eu vou trabalhar? E eu, para dialogar com o espírito, eu tenho uma vergonha porque eu trabalho na casa fechada lá. E agora imagina aí em público, tinha uns 15 lá, 15 trabalhando e 15 de fora. E minha mãe do lado lá também vendo. Aí eu falei, não vou não. Aí ele olhava assim, mexia a sobrancelha, tipo assim, vem ajudar. Até um ponto que todos os médios da mesa incorporaram. E só tinha ele e mais um para doutrinar. Aí o senhor veio lá com toda a paciência, né? Eu, espírito evoluído, falou: meu filho, você não consegue dialogar com os espíritos? Não, você trabalha em casa? Eu falei, trabalho. E justamente é isso que eu faço na casa, né? Aí eu falei, não, vou. Só que assim, todo mundo vendo, né? A maior vergonha. Aí eu fui, comecei o trabalho. Aí o que foi engraçado, que tinha uma médium lá que ninguém queria ir. Porque ela era média de ostentação, ela gesticulava muito, ela não auxiliava tanto no trabalho ali da doutrinação. E para quem que eu fui? Justamente trabalhar com ela. Aí ela falava alto, tudo. Eu falei, meu Deus, minha mãe olhava, minha mãe não conhece os bastidores, assim, de como que é um trabalho ali, né? E aí isso aí ficou marcado, que eu fui pra lá. Eu só queria falar assim que eu achei engraçado, porque aí eu fui lá pra ver a palestra e acabei trabalhando em público, assim, eu achei engraçado, assim, só queria compartilhar, que isso daí marcou minha vida também, quando eu falei, meu Deus do céu, eu que tenho vergonha, tive que ir assim, minha mãe ficava assim, olhando. Mas foi legal, o trabalho deu tudo certo no final. É só compartilhar isso daí, porque foi marcado lá pro dia da viagem. É uma E o aluno experiência a mais. e o Aloysio está complementando aqui amanhã, vai estar com o João, exatamente. Ele vai estar no perfil Reflexões Aloysio, às 22 horas, comentando o livro Cadeira de Rodas de Jerônimo Mendonça. Legal. Isso, amanhã são os dois. Jerônimo diz que não quem não trabalha dá trabalho. Exatamente, é igual enxada, né? O Chico falava assim, né? Enxada que não ara a terra enferruja. É igual a gente, médio, e todos somos médios, né? Em pequenos graus de manifestação, vamos dizer assim o termo, mas todos somos médios, né? E somos trabalhadores do Cristo. E aqueles que não trabalham, ficam parados, a gente enferruja. Enferrujado não serve para nada, como enxada, né? Uhum. E você fez eu lembrar de uma coisa aqui, de um vídeo, eu até postei no meu feed hoje, do Divaldo. Ele É, contando, não sei se vocês chegaram a ver, mas é engraçado ele falando, né, que ele foi acometido por um problema de saúde, de coração, e o médico deu a ele 28 a 32 dias de vida. sei, já ouvi Você essa história. já ouviu, né? Já não é legal, pode falar, perdão. Ele deu a entender que é a Joana que chega para ele e pergunta o que ele está fazendo. Ele fala que está de repouso, o médico pediu para ele ficar de É repouso. Joana, é Joana. É. Aí ela vira para ele, mas por que está de repouso? O médico pediu. Quanto tempo de vida ele te deu? De 28 a 32 dias. Então levanta, eu prefiro que tu morras nessa semana trabalhando do que ficar aí deitado sem fazer nada. E aí ele ainda, né, reclama, mas eu estou 95% morto, como que eu vou trabalhar? Ela vira para ele, qual que é a vantagem? Eu estou 100% morto, você está falando comigo. Isso, é verdade. Isso mesmo. E depois, não sei, aí tem uma palestra dele que aí ele ressalta que esse médico ele desencarnou. Esse Sim, 3 médico já meses foi. depois. É isso mesmo, não sei se é na mesma, ele fala. E ele continua, tá aí até hoje, né? Tá? Ele fala assim que alguns meses depois eu fui no enterro do médico, fiz uma oração linda para ele. Isso mesmo, foi exatamente isso. E é desse jeito. E voltando aqui na palestra que você deu aí para a gente agora, né, falando para a pessoa não desistir, né, e a gente não está só, tem uma frase nas reflexões aqui do livro Crepúsculo de um Coração, eu não vou lembrar exatamente as palavras que ele fala, mas ele fala assim que no desespero que a pessoa atenta contra, né, a própria vida, a morte é rejeitada pela própria vida. Olha que Isso, profundo isso. vamos parar para pensar muito forte, né? A própria morte é rejeitada pela vida. Então, assim,
não é esse o caminho, né? O caminho Não, é a gente persistir. persistir sempre. E trabalhar no bem, que se a gente continuar trabalhando no bem, a gente vai se ajudando uns aos outros e a caminhada vai ficando mais leve. As pedras vão surgir, mas a gente vai conseguir passar com maior destreza, né? Porque as experiências vão deixando a gente forte. E às vezes a gente passa com uma experiência, o amigo do lado também passou por outro, ele já vai ter vivenciado aquele momento que você está passando de dificuldade, ele já passou lá atrás, ele vai te ajudar. Você também já pode ter passado por um momento que ele está passando agora, então você vai ter argumentos, você vai ter como auxiliar ele, porque uma coisa é a gente falar e outra coisa é a gente sentir. Por isso que é profundo. Quando a gente sente, quando a gente passa por aquilo, fica mais fácil a gente dar o auxílio, porque você está sentindo aquilo dentro de você, porque você já passou por isso, né? O Sim. João Carlos está falando que graças ao trânsito, eu sei um lado de Valdo. É o trânsito que me ajudou aí, que eu ficava mesmo. Tanto que não tinha mais palestra, assim, entre aspas, né? Eu já tinha visto uma grande parte aí, que aí me levou a encontrar o Jerônimo aí, como eu falei lá no início. Agora é mais um aprendizado. Agora eu já sei o que eu vou fazer quando eu tiver que pegar a estrada para voltar a trabalhar, que eu trabalho em outra cidade também. Então, Ah, eu faço isso. Eu coloco, escolho lá uma palestra e deixo rolando. Pegava muito trânsito, mas trânsito assim, de você andar 10 metros em meia hora, vamos dizer assim, 20 minutos, e você não aguentar. E eu passava, as palestras iam me deixando leve, porque você vai ficando tão compenetrado, mas lógico, atenção ao trânsito, né? Que vai deixando as coisas mais leves. Aí, assim, só para ressaltar, você vê que quando a gente fica preso à dor, ao problema, a gente não consegue ver as bênçãos, as coisas boas que estão vindo à nossa volta. Porque, como um exemplo aí que eu tinha falado, esse ruim do trânsito me proporcionou algo bom. uhum, Porque graças a esse trânsito, esse deslocar que eu tive que atravessar a cidade aí por anos, é que permitiu que eu conhecesse o Jerônimo, é que permitiu eu poder escutar as palestras do Chico e aprender um pouco mais. Então, quando vinha as dificuldades, para que a gente também veja o lado bom em tudo, né? Em tudo dai graças, né? Como Cristo falou, né? isso, e a gente, Só tem que igual, agradecer. fazer do limão uma limonada, como estão falando aqui, e assim, olhar Isso. a situação por outro ângulo, porque a situação é essa. Você não vai conseguir mudar, pode mudar, mas não naquele momento, né? Aquilo está acontecendo, então o jeito que a gente tem é encarar isso de outra forma, ver de Isso. outro ângulo. Encarar de frente, porque assim, tudo tem um momento certo. Se a dor ainda não passou, é porque você ainda não aprendeu o que, que ela está querendo trazer para você. Então, se Uhum. você está naquele emprego, significa que você ainda não aprendeu o que aquele emprego queria te trazer para sua vida, como espírito imortal. Mas desde que você também faça a sua parte, senão você vai ficar lá na dor, ai, não tá legal. Eu dei o exemplo agora do emprego, mas pode ser de um relacionamento, de o que for da vida. Mas desde que você também faça por merecer, você procure caminhos, não fique também esperando. Ai, se tá assim ainda é porque eu ainda não aprendi. O que que a vida tá querendo mostrar? É lógico que você tem que fazer essa reflexão, mas você também tem que fazer a sua parte, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Vamos fazer o nosso aqui, que tudo vai vir de forma natural também. Como a gente sempre fala, a gente não tá sozinho, né? Sim, né? E você deu o exemplo do trabalho, porque é uma situação que você passa, né? É mais fácil você Isso, falar, você já passou. isso. Eu também Exatamente. eu entendo perfeitamente, porque eu também, né? Ainda a gente não sabe o que exatamente que incomoda, mas alguma coisa incomoda, né? Então a Sim, gente tem que procurar saber o que e trabalhar isso até resolver. Porque você pode até isso. mudar de emprego, mas aquela situação vai te perseguir, porque você Vai tem que voltar. aprender. É, Porque não é o emprego, não é o chefe chato, não é a não pessoa, é. é o que você tem que melhorar e tá dentro de você mesmo, né? E Porque aquele aí lugar, você. aquela situação é a ferramenta. Exatamente, isso mesmo, perfeito. Você falou alguma coisa aí, eu atrapalhei. Não, é isso mesmo, não. Eu concluí o que você falou, falei exatamente, é isso mesmo. É uma ferramenta, né? Não, não são as pessoas nem o meio, mas é você que tem que ver ali o que está sendo necessário para você se evoluir ali e desenvolver, para que você consiga sair daquela situação, né? Sim. E voltando, né, no Jerônimo, ele,
é impressionante como que ele tinha consciência, né? Ele deixa Sim, isso bem claro nos escritos dele, né, nos livros, que ele tinha plena consciência da encarnação dele, sim, do que ele passava, como que ele deveria passar. Isso é um convite para a gente, porque a gente precisa ter essa consciência, né? sim. Quanto mais a gente se conhecer, mais a gente vai conseguir aproximar disso. Sim, trabalhar no bem, né? O exemplo do Jerônimo é sempre trabalho, trabalhar no bem, no servir, que tudo vai dar certo no final. Jerônimo, eu acho que o exemplo que ele deixa para mim, que eu acho que eu compartilhei durante a live, foi de exemplo, foi de motivação, foi de mostrar que é possível sim a gente mudar, fazer algo para você, principalmente para o próximo, sem se cobrar tantos recursos, como eu falei, ele ficava acamado ali parado, e quanto que ele fez para a minha vida e para tantos outros e ainda faz. Como a gente está aqui, está falando dele, né? Então é Uhum. trabalhar no bem. Se a gente está trabalhando no bem, tudo vai vir de encontro conosco. E que quando chegar o nosso momento de voltar para a nossa pátria espiritual, que esse momento chegue e a gente esteja trabalhando ao bem. Para que quando a gente chegar a esse momento, eu tenho certeza que quando ele chegou lá, como o próprio Divaldo já fala também, o Luiz até compartilhou uma vez aqui, que o Divaldo viu, encontrou ele com um terno branco, né? Que tem até a história lá do cinema, com aquele terno branco, e ele já estava de uma forma jovial, né? Seu perispírito, né? Já estava com uma forma diferente, né? Mais nova, e ele estava o quê? Tava trabalhando lá, tava tudo bem. Era um pássaro, se não me engano, o pássaro livre, algo assim. Exatamente, o Luiz está complementando aqui. Sofrer com resignação, se reclamar e ainda mais ajudando muitas pessoas. Exatamente. Eu vi uma live aqui, que acho que não sei se foi a Luísio, que me encaminhou, aí eu assisti a live com Nicole, que é a irmã dele, do Jerônimo. Ela fala mesmo que ela cresceu vendo o irmão assim, e ele desencarnou e ela nunca viu ele reclamar. Ele tinha N motivos para poder reclamar da vida, entre aspas, de Deus, do momento que ele estava, mas espírito consciente, ele sabia que aquilo era em prol da sua evolução e que não seria um empecilho para ele cumprir a missão dele. E ele teve forças, resignação para ser firme. Como o Divaldo fala, que o que mais ele teme, entre aspas, no fim da vida dele agora, é falhar nesses momentos derradeiros, no final, porque a trajetória foi bonita. Agora, no momento decisivo, ele ia, vamos dizer assim, fraquejar. E o Jerônimo foi um exemplo de que isso não aconteceu. Até o fim ele foi forte. A vida dele foi um exemplo do Cristo mesmo na prática, na nossa vida, no nosso dia a dia. Reclamar jamais. Ele só agradecia e seguir em frente. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer também no nosso dia. Eu digo para mim, como sempre falo nas lives, né? Reclamar menos e agradecer mais. Deixar de ser reclamão e ter mais gratidão. A gratidão a gente tem, pelo menos eu tive esse site há pouco tempo. A gente acha que gratidão é falar obrigado, né? Não é, Sim, gratidão é vivência. A gente é, precisa vivenciar, né? é isso mesmo. É sentir o É, Cristo em tudo, né? É a gente parar, pensar quando estiver difícil, quando estiver ruim, e saber que. Eu não quero ser repetitivo, né? Mas já estou sendo. É saber que o Cristo está conosco, que não estamos sozinhos. E a gente consegue, está dentro da gente essa ligação com o alto. Se a gente parar por alguns minutos, alguns segundos, a gente se der esse privilégio, esse prazer de se der um minuto para a gente mesmo, da gente encerrar, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, falar, ó, tá difícil, preciso de ajuda, estenda a mão para mim. Com certeza, se a gente conseguir sentir o nosso coração, ligar o nosso espírito ao alto, é inevitável que a mensagem vai vir. Talvez a gente não vai esperar que vai vir uma mensagem mental assim na hora, faça aquilo. Muito provável que não. Comigo, na maioria das vezes, não vem, mas é saber que vai vir no decorrer da sua vida, no amanhã. Você vai abrir seus olhos, você vai virar a esquina, já vai começar a vir as respostas. Então que a gente possa estar sempre ligado, ó, na maioria das vezes, com a espiritualidade, porque as respostas vão vir de forma natural. E a gente ter a percepção, usar a inteligência ao nosso favor, para que a gente possa estar em sintonia na maior
parte do tempo com esses nossos amigos. E tudo vai desenrolando, entendeu? A gente prestar atenção, olhar as nossas voltas, o que está me deixando triste, o que está me deixando com esse pensamento. Ai, aquela pessoa, eu falo, ela suga minha energia. Mas será que aquela pessoa, será que é aquele assunto que você já não quer? Então, se é aquele assunto que você não quer, a pessoa está falando, você vai mandando luz. Ah, vai ter na educação um bom ouvinte, vai mandando luz no frontal dela aqui, e vai seguindo a vida e não agrega aquilo para dentro de você. E assim na Uhum. nossa vida, a gente está mais em sintonia com o alto. É difícil? É fácil? Não é fácil, mas é treino, é prática. E tudo com o treino, tudo com não a desistência, né, com a prática, vai se tornando mais fácil até se tornar um hábito. A gente dirige, quem dirige não vai ficar pensando, ai, primeira para frente, a primeira, atrás a segunda. Não, já vai no automático. E eu penso que na nossa vida, no nosso dia a dia, essa ligação com o alto não é algo tão sublime que você tem que ir, ajoelhar, elevar assim, os pensamentos, fazer algo místico ou não. É você olhar para dentro de você, num cantinho ali, aonde você estiver, se dar esses pequenos segundos durante o seu dia a dia, respirar um pouquinho mais tranquilo, deixar a mente sem pensar em nada, vai vir pensamento no começo, deixar a mente livre, tranquila, e o hábito vai fazendo com que isso vai fazendo de forma mais fácil. E isso já é uma ligação com o alto, com o divino. Você está se dando um presente. E vai ficar mais fácil de você ter percepção das respostas que você precisa para o seu dia a dia. Comigo, eu estou procurando fazer isso. E tem dado, na maioria das vezes, muito certo. É lógico que, como eu falei, estou longe ainda, né? Sou um espírito ainda muito rebelde, às vezes esqueço muito daquilo que eu falo. Mas procuro colocar na minha vida aí, né? No dia a dia. É difícil, mas vamos procurando aí, né? A gente vai, como você falou, é um exercício, né? A gente tem que tem que ter um pouquinho de vontade. Inclusive, a live de domingo aqui do Pensamento Espírita foi falando de oração, né? E a oração, o Emmanuel veio falar para a gente que oração pode ser um minuto de silêncio, pode ser espontânea. Você tem que pelo menos saber o que você está conversando, o que você está falando ali, né, com o alto. E a resposta vem de maneira sutil, né? Isso. Sempre vem de E maneira que a sutil. gente, e que a gente faça das nossas falas as nossas atitudes, né? Que o exemplo que vai edificar. Francisco de Assis falava, vou falar com as minhas palavras, né? Para a gente utilizar o evangelho na nossa vida. Aí, se for necessário, use palavras. Mas o que, que ele vem, pelo menos no meu entendimento? Ele quer dizer que você seja um evangelho aberto, que as suas ações, suas atitudes junto ao próximo, junto à sua vida, seja o evangelho do Cristo. Aí, se for ter realmente a necessidade, você use de palavras para falar do evangelho. Mas se você exemplificar o evangelho, eu acredito que é o que o Cristo quer da gente, que ele espera da gente. Às vezes a gente fica também, o Cristo espera isso de mim. Não, ele já sabe que somos espíritos imperfeitos, que estamos no processo de evolução e que a gente vai chegar a um grau de luz maior um dia. Mas ele é muito paciente, assim como Deus também tem muita paciência conosco. A gente que não tem tanta paciência com a gente. Mas saber que a gente pode ser esse evangelho para o próximo através do nosso exemplo. Talvez não tanto com as palavras, com a boca, mas sim dos nossos atos, das nossas atitudes, né? Sim. Mudando aí Tem gente que não gosta desse termo, né? Mas é o termo que usa no Evangelho, reforma íntima. Né? Mudando, se lapidando através de Isso, pensamentos e ações. isso, Né? exatamente. É Bom, saber que você é um espírito imortal, né? E que você é, só está numa passagem aqui, num aprendizado com essa roupagem, com esse nome. Então eu não sou o Carlos que trabalha com TI. Eu estou, mas tá. eu estou trabalhando com TI e eu estou na forma de Carlos, mas eu não sou o Carlos em si. Eu sou um espírito em processo de evolução rumo ao Pai. Então, eu estou numa passagem aqui, né? Já fui Maria, às vezes, já fui Ana, já fui Pedro, já fui José, já fui negro, japonês, sabe lá o que eu vou vir na próxima, mas que eu estou com essa roupagem. Mas que o eu sou é algo maior, né? Que é a É, sucessão, ao conjunto dessas minhas vidas, desses aprendizados aí, que vai agregando um pouquinho em cada vida nossa, e com isso a gente sabe da doutrina espírita que a gente vai evoluindo, né? A gente nunca regride.
por mais que muitas vezes a gente fica, entre aspas, estacionário, mas um pouquinho nessa encarnação a gente já dá uma melhorada, né? E que a gente possa sempre estar em busca dessa melhora aí no nosso dia a dia, né? Sim, a gente fazer um pouco de esforço, a gente consegue, né? Nem que seja um pouquinho. Isso mesmo. Bom, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, acho que não. A gente vai ter que fazer a parte 2, né, dessa conversa, porque passou muito rápido. Passou rápido. Eu fico olhando o relógio ali porque eu fico assim. Será que já que eu gosto de falar? Não sou mineiro, mas sou filho de mineiro, né? E mineiro, né, Marte gosta de Gosto de prosear, né? falar. Então eu falei assim, até a Natália falou, amor, cuidado, hein, que você gosta de falar, os meninos te esperam aí pra dormir, segura a boca às vezes um pouquinho lá, hein? Mas graças a Deus, acho que a gente respeitou o horário aí. Como eu falei, né, eram exemplos pequenos, mas que foram de grande avalia, né, de grande importância na minha vida, né? E eu queria agradecer, antes de mais nada, essa oportunidade sua, da Ana, do Aloísio, né, que me fez esse convite de estar aqui junto de você, abrindo a semana, né, desse espírito de luz que é Jerônimo Mendonça, pela essa oportunidade dessas simples palavras aqui que a gente conversou, a gente aprendeu aqui com essas 15 pessoas que estão aqui e com as que passaram. Então só tenho uma palavra, gratidão por esse momento, viu? Muita alegria, alegria de viver. Quem quiser procura lá no YouTube, que como eu falei mudou para melhor minha vida. E se vocês puderem procurar, acredito que vai ser muito legal. Sim, nós vamos. Até tive um insight aqui, vamos ver se vai dar certo segunda-feira. Legal, o Luiz está agradecendo a gente aqui. Bom, e assim, a gente também te agradece, né? Eu agradeço em nome do Aloysio e da Ana, que eu tenho certeza também que eles agradecem. É muito bom a gente poder fazer parte desse movimento, e nada é por acaso, né? Tudo tem uma razão de ser. Nós tomamos conhecimento, né, de Jerônimo e tudo que envolve Jerônimo não foi à toa. A gente não se reencontrou, não foi à toa, né? Todos Sim, nós, até foi falado numa live outro dia, né, que nós não fomos colocados no mesmo lugar por algum motivo. A gente está espalhado aí, né? Tem alguma razão e a gente veio reencontrar agora. sim, E com certeza. a gente às vezes tem a gente tem as nossas limitações, mas a gente tem as nossas facilidades. Às vezes a gente não entende porque tem certas facilidades, mas uma hora a gente, né, vai entender. Uma hora chega a explicação. E Sim. antes da gente finalizar aqui, só falar, né, que temos aí a gente está abrindo a semana, né, de Jerônimo Mendonça, temos uma sequência de lives, participações tão interessantes quanto a sua, que você fez uma palestra aqui, eu considero uma palestra, né, você contou assim, que serve para a gente ficar atento mesmo, tudo que acontece, porque é tudo uma, né, resposta às nossas perguntas. E o projeto Jerônimo Mendonça tem, né, tem outras, a gente tem novidades, né, para vir, né, a gente ainda não definiu a data, nem quando vai acontecer, mas nós estamos desenvolvendo. E o Luiz está dizendo aqui, né, aquela frase dele que ele gosta de falar Padrão. toda noite: tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Ainda bem que ele escreve, porque eu jamais vou decorar isso. É verdade. João Carlos, Luiz, a gente tem que se virar nos 30, porque começou em estilo. Então, vocês têm que manter a audiência, tá, gente? A gente que agradece, né, Marte? É, a gente agradece muito vocês aí né, pela companhia. Hoje não deu para cumprimentar todo mundo, mas a gente sabe quem esteve aqui. Muito Isso. obrigada pela energia de sempre. E eu gostaria de te pedir, Cássio, fazer uma prece de encerramento para a gente. Já que você fez Legal. a palestra, você faz a prece também. Foi só uma simples reflexão em conjunto. Então vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo a Deus, nosso Pai maior, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, nesse aprendizado contínuo que é o viver. Que os bons espíritos possam estar agora nesse instante, se aproximando de cada um de nós, dos nossos lares, dos nossos familiares, e que eles possam agora nesse instante nos envolver. Nos envolva com a sua energia benéfica,
de tranquilidade, de harmonia e de principalmente de esperança. E que seu amor, Pai, possa cobrir a cada um de nós, envolver nossos irmãos que se encontram perdidos, sem rumo em sua vida, presos nos vícios, nas drogas, desanimados em seguir em frente, sem encontrar o norte, o motivo para continuar a viver, que eles possam ser tocados nesse instante por essa energia de esperança que vem do alto e que possa ser um bálsamo confortante e consolador para cada um deles. Peço ainda, especial à mãe do meu amigo Leandro, do meu irmão, Dona Marlene dos Santos, que desencarnou, que a falange dos bons espíritos possa envolvê-la nesse instante, dando o entendimento necessário, confortando o coração desse meu irmão, possa envolver meu tio de forma particular, que está necessitando de muita saúde e de equilíbrio, e a todos que agora, nesse momento, por alguns breves instantes, a gente possa pensar nesses nossos irmãos que estão no nosso coração, no nosso pensar, que eles possam ser banhados, Pai, por essa energia que vem de Ti. Agradecemos de forma humilde, nos falta palavras para dizer o que temos tanto a agradecer a esse espírito chamado Jerônimo Mendonça, que nos deixa um legado de viver e de viver principalmente com alegria. E que seu amor, Pai, possa nos abençoar nessa noite e por todos os dias. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a nossa mãezinha querida. Que assim seja. Gratidão, viu? Agradecemos, deixa eu ver os comentários finais aqui. O João Carlos vai imitar o Chico, a audiência não sei, mais ou menos o nível. Claro que vocês vão mandar. O João Carlos vai imitar o Chico lá e vai ser ótimo. E ele vai deixar para o final, só para a gente ficar até o final da live para esperar. Isso mesmo. Então, gente, boa noite, pessoal. Boa noite para você, sua família toda aí, Natália, os meninos, os gatinhos. Fiquem todos com Deus. Amém, tchau. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Tchau, gente. Tchau, pessoal, boa noite, fiquem com Deus.